Louvado seja o teu nome, Senhor. Nós sabemos que o teu Espírito passeia nesse lugar. Senhor, nós já pudimos sentir a tua presença. E ainda, Senhor, que não sintamos nada de emoção, nenhum arrepio. Nós cremos. Nós cremos porque a tua palavra nos garante, porque nós temos ciência da tua presença, Senhor. Porque sem a tua presença seria impossível estarmos aqui. Obrigado pelo nosso respirar. Obrigado pela segurança que nós temos em tuas mãos. Obrigado pela vida, pela nossa família. Fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Querido, você pode se sentar. Quantos estão felizes essa noite? Diz um amém aí bem forte. Glória a Deus. Tem alguns tristes, né? Eu já soube do resultado do jogo. Mas você não está ganhando nada com isso, tá, gente? A sua vida vai permanecer a mesma, tá? Talvez um pouco mais triste. Queridos, nós estamos encerrando hoje a série de mensagens, O Deus que Transforma. E por todo essa mensagem, por todo esse mês de junho, nós falamos sobre o livro de Jonas. Semana passada, o pastor George esteve aqui ministrando para vocês. Eu estava longe, sabe, naquele lugar em que 90%, apesar de ser um país laico, 90% da população na Turquia é muçulmana. Uma das coisas que me impactou foi entrar naquelas mesquitas e ver como as pessoas têm uma noção do sagrado. Uma noção que muitas vezes nos falta. Então, assim que nós estávamos na entrada, já tínhamos que tirar os nossos sapatos, porque o lugar que pisamos fora era sujo o suficiente para entrar naquele lugar que é considerado santo. Ali o povo faz em uma só voz as orações, e você percebe no ambiente um respeito àquela presença que está ali naquele lugar. É interessante isso, porque nós que somos cristãos temos a consciência da presença de Deus que nos acompanha todo o tempo na nossa casa, mas quando nós estamos aqui reunidos em adoração como família de fé, muitas vezes nos falta essa consciência do sagrado, essa reverência ao santo. Esse lugar, na medida em que nós estamos aqui, para reunidos adorarmos a Deus, ele se torna santo. A gente precisa ter essa consciência que muitas vezes outras religiões têm. Essa consciência, e essa consciência nos falta. Então, que nós façamos isso hoje com reverência. À medida em que nós abrimos a palavra de Deus, não é Thaisa mais falando, mas é o próprio Deus falando. Então, aqui não são ideias minhas, são ideias de Deus. É o recado de Deus para o seu povo. Então, nós precisamos entender isso e precisamos ter reverência quanto a isso, tá? Eu não mereço confiança não, tá, gente? Mas Deus merece. Deus merece o nosso respeito. E essa série fala de um Deus que não é um Deus ausente de nossas vidas, mas um Deus que transforma destinos, transforma histórias, transforma oportunidades, transforma circunstâncias. Você crê nisso? Você crê que existe um Deus que não só é um Deus criador, mas é um Deus que é capaz de transformar histórias? Sobretudo, ele é capaz de transformar pessoas. Você sabe que o grande interesse de Deus é transformar pessoas. Transformar pessoas. Deus quer transformar o meu e o seu coração. Então, esse livro de Jonas é um livro pequeno, né? São apenas 4 capítulos, 48 versículos, mas que nos diz muitas coisas. Mas eu queria começar, porque se você perdeu, eu sei que tem pessoas aqui que estão pela primeira vez em junho. Se você perdeu essa série de mensagens, eu quero te colocar nessa página. Jonas era um profeta de Deus com um chamado específico.
Você vai encontrar isso logo no capítulo 1, Deus falando para Jonas que ele deveria ir a Nínive pregar a palavra de Deus lá para que essa cidade se convertesse, para que essa cidade fosse salva. E o que ele tinha que dizer, o recado que ele precisava dar é, olha, em 40 dias, Deus vai destruir Nínive. Essa era a mensagem, para dar tempo para as pessoas se arrependerem e Deus assim perdoar essas pessoas. Porque todas as vezes que Deus quer fazer algo na vida de alguém, primeiro ele precisa que você se arrependa dos seus maus caminhos, para que depois ele comece a trabalhar em seu coração e mudar a sua história. As coisas não são como a gente pensa, a gente quer que Deus faça as coisas por nós, porque nós merecemos, mas se você pensa isso, é porque você não lê a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que nós não somos merecedores de nada, que tudo é graça de Deus na nossa vida, é presente que Ele dá. É presente que Ele nos deu quando Ele nos criou, é presente que Ele nos deu quando Ele soprou o seu Espírito dentro de nós, é presente que Ele nos deu ter nos feito a imagem e semelhança dEle. Olha que coisa impressionante. Diante de toda a criação, nós fomos a única criatura que é semelhante à imagem de Deus. Isso é incrível. Só que Jonas, ele não queria pregar a palavra de Deus a Nínive, porque ele não queria que Nínive fosse salva. E por que ele não queria? Porque Nínive pertencia à Síria, ao Império Assírio, que era um império contra o seu povo, contra Israel. Então ele fala, olha, eu não vou lá pregar a palavra de Deus, porque eu quero mesmo é que eles sejam destruídos, eles são inimigos de Israel. Tomando essa decisão própria, ele vai em outra direção. Deus manda ele ir a Nínive, ele pega um barco para ir para o sentido oposto, contrário, para Tarsis. E você sabe a história, porque parece muito com uma história de criança. Ele pega um barco, Deus envia um grande vento, esse vento causa uma enorme tempestade, essa tempestade apavora toda a tripulação. Chegam à conclusão que o culpado é Jonas, jogam Jonas no mar, Deus providencia um grande peixe para engolir Jonas, ele fica na barriga do peixe por 3 dias e ele é vomitado, lançado em terra, mais uma vez, para onde ele nunca deveria ter saído. Essa história é uma história incrível. E na semana passada, o pastor Jorge trouxe para vocês o capítulo 3, e lá ele prega em Nínive. Finalmente ele vai, e ele prega o sermão mais curto que você pode ver na sua vida. Coloca, por favor, eu passei para você, não foi, Hernani? O que está em hebraico. Está lá? É porque não apareceu aqui. Então, aqui, como vocês estão vendo, vocês podem ler. Vocês podem ler. Olha o que a gente é submetido, hein, gente, para estar aqui pregando. Esse é o sermão mais curto da história. Essas são 5 palavras no hebraico, mas que traduzida no português significa: daqui a 40 dias, Deus vai destruir Nínive. Nínive será destruída. É isso que diz as 5 palavras. E Jonas, pregador da palavra de Deus, ele sai por Nínive dizendo essas 5 palavras. E acontece algo espetacular. Mas antes de dizer o que aconteceu em Nínive, que o pastor certamente trouxe, eu queria te lembrar quem era Nínive. Por que Nínive estava sendo destruída? Porque Deus tinha marcado em seu calendário que se aquela cidade não se arrependesse, ela seria destruída. Primeiro, Nínive era uma cidade extremamente violenta e cruel. O exército assírio, ele era
conhecido por ser cruel. Ele pegava os seus inimigos, ele arrancava a pele dos seus inimigos, enterrava as pessoas vivas, cortava a cabeça, empilhava as cabeças para que todas as pessoas olhassem e vissem do que ele era capaz. Isso daí, gente, não é só história bíblica. Você vai encontrar nos livros de história quem era esse exército, o que esse exército fazia. Não só isso, mas essa cidade também era uma cidade extremamente idólatra. Eles tinham vários templos de adoração a outros deuses, que não era o Deus verdadeiro. Não só isso, mas as suas práticas religiosas passavam por imoralidade sexual. Então, naquela cerimônia de culto a esses deuses, existiam práticas sexuais e imorais, existia uma perversão moral extrema nessa cidade. E o capítulo 3 vai dizer o seguinte, vai dizer que toda a cidade se arrepende e volta para Deus. A pregação de 5 palavras de Jonas, o profeta que não queria ir para Nínive, não queria cumprir a sua missão, faz com que toda uma cidade se arrependa e se volte para Deus. E aqui nós chegamos ao capítulo 4, que é o último capítulo e o capítulo que nós vamos falar essa noite. É um breve resumo, só para você entender, se você não veio, você ficar por dentro aí do que nós temos falado. Então, você vem para a continuação da história. Depois desse capítulo 3, dessa vitória espetacular, você certamente imagina que Jonas está no momento maior da celebração da vitória, o sucesso de sua pregação, ou provavelmente ele já está vendo ali como que ele vai fazer a estratégia de discipulado para que aquelas pessoas que voltaram ao Senhor, que se converteram, agora pudessem aprender a caminhar com o Senhor. Essa é a nossa expectativa. Porque você imagine que para um pregador, uma pessoa, como a gente costuma falar aqui, aceitar Jesus, é o auge da pregação. Apesar da gente saber que é o Espírito Santo de Deus que trabalha na vida da pessoa, não é a persuasão das nossas palavras, mas é como um empresário fechar o contrato da sua vida. É como o artista ganhar o Oscar. É como um técnico de futebol fazer com que seu time ganhe a Copa. Então, o que a gente espera ao ler esse capítulo 4 é a vitória de Jonas, o sucesso da sua pregação. Agora eu convido você a ler o capítulo 4 para ver se é isso que nós encontramos aqui. Vamos lá. O texto diz assim: Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor lhe respondeu: você tem alguma razão para essa fúria? Jonas saiu e sentou-se num lugar a leste da cidade. Ali construiu para si abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou-se. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental
muito quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas, ao ponto dele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer e disse: para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa dessa planta? Respondeu ele: sim, tenho. Eu estou furioso ao ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse: você tem pena dessa planta, embora não tenha apodado, nem tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120.000 pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da mão esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Senhor, nós estamos aqui mais uma vez diante da Tua palavra, Senhor. Abre os corações, renova as mentes, faz com que a Tua palavra, através do Espírito Santo de Deus, chegue a lugares profundos na alma e no espírito de cada um dos irmãos que estão ouvindo essa palavra. Nós cremos e confiamos que a Tua palavra é viva e é eficaz, e ela perfura lugares profundos em que nenhum homem consegue alcançar. Em nome de Jesus, nós te pedimos que a palavra, a semente lançada nessa noite, possa frutificar. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então você viu no capítulo 4 que não existe nada de celebração. Jonas é incapaz de celebrar, porque pessoas foram alcançadas pelo poder da palavra de Deus. Na cidade há um grande reavivamento, pessoas que seriam destruídas, e quando nós falamos de pessoas, estamos falando de famílias, estamos falando de crianças, estamos falando de jovens, não estamos falando apenas do exército inimigo. Estamos falando de pessoas. Eu vejo muitas vezes as pessoas se posicionarem a respeito de Israel, a respeito do Irã, e a gente fica preocupado, entendendo que ali são pessoas que carregam a imagem e a semelhança de Deus. Existe um exército forte lutando contra o outro exército por poder, por território, por autoridade, por domínio, mas somos pessoas e, para Deus, cada um de nós tem valor. A palavra de Deus vai dizer que, quando uma alma se converte, existe uma festa no céu. Mas Jonas, um homem de Deus, um profeta enviado por Deus, não consegue celebrar que uma cidade inteira tenha se arrependido. Olha que coisa. Logo no primeiro versículo vai dizer: Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. A palavra que o texto original usa para especificar essa fúria de Jonas, essa palavra furioso ou irado, em hebraico, para nós, a verdadeira tradução, a tradução que mais se aproxima do original, seria queimar de raiva. Ele estava extremamente irado ao ponto de querer morrer. Ele queria que a cidade fosse destruída. E ele está inconformado porque aquela pregação, que provavelmente foi até de mau gosto, porque o cara falou 5 palavras. Vou falar aqui uma coisa aqui, e também está bom. Né? Fiz minha parte. Quem quiser, converta. Quem não quiser, não converta. E aí eu fico bem com Deus. Porque senão ele me joga de novo, eu vou para a barriga de outro peixe. Ele está profundamente indignado, e só nos resta fazer a pergunta:
por que razão Jonas está tão bravo assim? Por que razão? Alguns comentaristas bíblicos vão dizer que era por nacionalismo. Ele sendo hebreu, ele sendo do povo de Israel, como que ele vai pregar para que uma cidade inimiga seja salva por Deus? Outros comentaristas bíblicos vão dizer que era por reputação. Como é que ele estava sendo usado como um instrumento de Deus para que aquela nação fosse salva? Isso era uma vergonha. Outros teólogos vão dizer que era por temor, porque uma vez que Nínive fosse destruída, o império assírio também seria destruído e deixaria de ser uma ameaça para Israel. Mas agora que esse exército e essa cidade foi poupado, Israel ainda está sob ameaça de um exército que era forte, um exército que era extremamente cruel. Não importa o motivo real dessa fúria de Jonas. Para nós não importa, porque passaríamos dias e dias tentando chegar a uma conclusão das quais nem mesmo os teólogos e comentaristas bíblicos chegaram. Mas o que nós podemos ver é que o coração desse profeta não estava alinhado com o coração de Deus. Independente do motivo, independente se era por nacionalismo, se era por temor, se era por vergonha, se era por orgulho, se era por reputação, o que nós podemos entender, o que fica claro no texto quando você começa a ler, e eu quero que você leia em casa mais uma vez. O livro de Jonas são só 4 capítulos, lê para você ver o quanto é interessante, mas lê assim, buscando ver o que o escritor bíblico quis passar com essa história. O coração de Jonas não estava alinhado ao coração de Deus. O que agradava a Deus não agradava a Jonas. Certamente, o que agradava a Jonas não agradava a Deus. Jonas, ele até cumpriu a missão. Ele fez o que era preciso fazer, mas sem amor nenhum pela missão. Agora eu quero falar com a igreja. Com a igreja, com a Zion. Pode ser que nós estejamos cumprindo a missão, fazendo o que é para se fazer, sem amar a missão, sem amar a missão de Deus, sem entender por que nós estamos aqui de fato. Podemos estar pregando sem amar a missão. Doido que isso daqui acabe logo. Podemos estar aqui servindo na mídia, no Kids, sem amar a missão. Podemos estar fazendo serap, colocando a pipoqueira, colocando as bandeiras lá fora, servindo, fazendo o que é para ser feito, mas sem amar a missão. Porque a missão de Deus é alcançar pessoas. A missão de Deus, a missão que Deus designou para nós, é amar pessoas. Nós fazemos o que... Nós colocamos a câmera, não é para eu ficar popular, mas para que o evangelho alcance lugares além dessas 4 paredes. Nós fazemos o arraiá e temos aquela trabalheira toda, porque é um trabalho, por causa de pessoas. Para que pessoas tenham a oportunidade de chegar aqui, saber que aqui existe um lugar que é pregado a palavra de Deus. Se nós tirarmos o olho da missão, do que de fato, por que nós estamos fazendo o que nós estamos fazendo? Por quê? Todas as outras coisas serão mais importantes do que a nossa missão. Vai ser só um check na nossa semana. Vai ser só cumprir.
Ah, tenho que fazer isso, fiz. Ah, eu tinha que estar na câmara, pronto, cumpri minha escala. Já fiz o que era para fazer. Ah, meu Deus, a pastora inventou uma reunião na plena segunda-feira. Ah, vamos lá, né? Senão vai ficar chato, só a gente vai faltar. Cheque, fui. Mas você não compreendeu completamente qual é a missão de Deus. E por isso que você não ama, porque você não compreende o coração de Deus. O seu coração está desalinhado com o coração de Deus. Jonas, ele fala da graça de Deus, que a graça de Deus é capaz de alcançar todos os povos. Mas quando essa graça alcança, ele acha ruim. Gente, é interessante que quando a gente lê esse texto, para nós não faz sentido nenhum. Faz sentido? Mas às vezes é o que a gente faz. Às vezes tem 4, 5, 7, 8, 10, 20 famílias de visitante, mas a gente só quer ficar com quem a gente gosta. É por isso que o pessoal preferiu o jogo, porque aí é só lapada, né? É fácil desprezar pessoas, servir a Deus e desprezar pessoas. E não se importar com pessoas. Isso é um alerta para nós. É possível fazer a coisa certa para Deus e não estar com o coração em Deus. Isso deve ficar assim, ó, sinal de alerta piscando. Isaías 29, 13 vai dizer o seguinte: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E o contexto desse verso é que o povo continuava a fazer sacrifícios, festas religiosas, a cantar, aos rituais do templo. Eles não deixaram de fazer as coisas que se espera de uma religião. Mas o problema estava dentro. O problema estava no coração. O coração estava longe. É quando a gente começa a cantar. Eu fiquei observando, porque eu ia pregar, então eu fiquei observando mais ainda aquilo que a gente fala. Meus queridos, só quero a ti e nada mais, nada além de ti, só quero a ti. Será? Será mesmo? Só quero a ti e nada mais. O problema está no coração. O problema não está na performance. O problema não está em nosso serviço. Fazemos a coisa certa, mas é o nosso coração. Provérbios 4, 23 vai dizer: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. A Bíblia vai considerar o coração não como esse órgão, mas o centro das nossas vontades, dos nossos desejos, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. A palavra de Deus vai nos instruir dizendo assim: olha, se você tiver que guardar uma coisa na sua vida, guarde o seu coração, porque o seu coração é quem vai guiar a sua vida, o seu coração é quem vai guiar as suas escolhas, o seu coração vai guiar tudo, vai guiar como você investe o seu tempo, o seu dinheiro, tudo na sua vida vai ser guiado pelo seu coração. Mateus 6, 21 vai dizer: pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. E onde estava o tesouro de Jonas?
O tesouro de Jonas estava em Jonas. Estava nele mesmo. Estava na mentalidade dele, no que ele achava certo, porque a verdade é que ele achava que aquele povo ali merecia morrer. Olha como eles são. Olha como ele é um povo mau, um povo cruel. Eles merecem a condenação. Eu não. Eu não mereço. Porque eu faço aquilo que é certo. Jonas, ele era autossuficiente. Ele era insubmisso à vontade de Deus. E logo no começo do texto, no primeiro capítulo, a gente consegue ver isso. Olha, se você virar, vai dizer assim, a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem, vá depressa. Não era nem para ele tardar, era para ele ir depressa. Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. E o que é que Jonas faz? Mas Jonas foge da presença do Senhor. Insubmisso. Desobediente. Sabe qual é o nosso erro? O nosso erro é achar que Deus aceita tudo. Ah, Deus é misericórdia, Ele vai aceitar tudo. Então eu escolho sempre outra coisa. Eu só escolho Deus quando o sapato aperta. Aí eu, entendi, né? Aquele meme, entendi. Por que um homem de Deus está com o coração distante de Deus? Eu queria citar para vocês 2 motivos. Só 2, e nós encerramos essa palavra. Primeiro, porque o homem que era um homem de Deus estava com o coração distante de Deus. O primeiro motivo, Jonas não tinha uma vida de oração constante. É a oração, é estar na presença de Deus que faz o nosso coração ser alinhado com a vontade de Deus. Preste atenção que em todo o livro de Jonas, nós vemos o profeta orando apenas 2 vezes. A primeira vez no capítulo 2, quando ele está num momento assim de desespero, ele ora ao Senhor na barriga do peixe. E ele não ora se arrependendo. Você não vê arrependimento na oração dele. Você não vê que ele está preocupado com outras pessoas. Ele ora agradecendo a Deus porque livrou ele da morte. Ele agradece pela própria salvação, pela própria salvação. E no capítulo 4, nos versos 2 e 3, nós vemos também ele orando, mas com a motivação completamente equivocada. Eu queria ler para vocês de uma maneira bem rápida. Aqui, mais uma vez, ele orou ao Senhor, o Senhor, não foi isso que eu disse quando eu estava indo em casa, foi por isso que eu me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que promete castigar, mas depois se arrepende. No verso 3, faz parte da oração. Ele diz, agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Sabe o que tem em comum na oração, na primeira oração? Ele só faz 2 em todo o livro. Na oração do capítulo 2 e na oração do capítulo 4, nesses 2 versos, é que é uma oração egocêntrica. O tempo inteiro ele está falando eu, porque eu, porque eu. Veja bem a oração de Jonas no capítulo 2. Ele diz assim, olha, em meu desespero eu clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas no coração dos mares. Ainda culpa a Deus. Ele foge e culpa a Deus. Correntezas formavam um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu disse, fui expulso da tua presença. Ele mesmo saiu da presença, né?
da tua presença, contudo olharei de novo para o teu santo templo, as águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as águas marinhas se enrolaram em minha cabeça, eu afundei, até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Ou seja, esse camarada aqui não tinha outra solução a não ser orar. Foi o que restou. Quando você vai para o capítulo 4, acontece da mesma forma. No texto original, no hebraico, ele fala eu e ele fala mi 9 vezes. Em 2 versos. Ele fala 9 vezes na oração sobre ele. Sobre ele. Queridos, quando Jesus ele vai ensinar a oração do Senhor, lá em Mateus 6, dos versos 9 ao verso 13, ele começa a destacar um modelo de oração. O catolicismo ele faz dessa oração uma reza. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ainda lembro, não deixeis cair em tentação, mas livrai do mal. Amém. Tem variações. Existem variações nisso daí, porque teu é o reino, né? Mas não é aí que eu quero chegar. Porque, na verdade, Jesus ele não vai ensinar essa oração como uma reza, que precisa ser repetida, mas como um modelo. E nesse modelo, você vai observar que a primeira parte da oração, ela foca completamente em Deus. Ela primeiro ela adora ao Senhor, depois ela alinha o nosso coração ao coração de Deus. Pai nosso que estás nos céus, reconhece quem Deus é. Santificado seja o teu nome, uma reverência e uma adoração unicamente ao Senhor. Venha o teu reino. Quer dizer que o governo de Deus deve estar sobre a nossa vida, não mais a minha vontade, não mais os meus desejos, mas a vontade de Deus sobre a minha vida. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E aí vem a segunda parte, que são as necessidades humanas. Dai-nos hoje o pão nosso de cada dia. E mesmo assim, confia e depende da provisão de Deus. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos... O Jonas já está perdido aqui nessa oração. E não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal. A oração termina pedindo por direção e por proteção espiritual. Mas a oração de Jonas, além de ser uma oração egoísta, é uma oração soberba. Ele quer colocar Deus no canto da parede e dizer assim, olha, não é a tua vontade, é a minha vontade, na minha mentalidade, eu acho que eles devem morrer. E se eles não morrerem, eu prefiro morrer. É a mesma coisa de você estar colocando assim, Deus no canto da parede, dizendo assim, olha, eu não concordo com você. E o interessante é que na oração ele cita o texto que ele diz assim, eu sei que o Senhor é misericordioso, compassivo, longânime, cheio de amor, tem um amor inabalável, um amor de aliança, um amor que salva, um amor que espera. Ele ali está citando o Êxodo. Ele está citando um texto bíblico. Ou seja, ele conhece a Escritura, mas ele não conhece, não se submete à vontade de Deus. Veja, nós estamos diante de um profeta que conhece a palavra, que até conhece a vontade de Deus, mas que não se submete a ela. Que perigo isso é para nós. Queridos, Deus não é nosso amiguinho, não, para a gente fazer o que a gente quer. Você tem noção, você não tem, nem eu tenho,
da mente de Deus, para você achar que você tem uma ideia melhor do que a de Deus, para você achar que deve ser do seu jeito e não do jeito de Deus. Isso daí é a marca da infantilidade espiritual. Alguém que é criança na fé é alguém que não é constante. Quando você olha no capítulo 2, ele agradece porque não morreu. Quando chega no capítulo 4, na oração dele, ele pede para morrer. Agora, você já imaginou se Deus ele leva a cabo as nossas orações? Não tinha ninguém aqui, nem eu. Graças a Deus, que Ele é misericordioso, Ele fala assim, ó, não sabe. Você já viu na internet um carrossel que tem as crianças tudo chorando e os pais dizendo assim, ó, ele está chorando porque eu não deixei ele colocar a mão na tomada. Ele está chorando porque eu não deixei ele tomar soda cáustica. Ele está chorando porque não consegue pegar o livro e a criança embaixo do livro chorando porque não está conseguindo tirar o livro de baixo. Para a mentalidade de nós que somos adultos, a gente olha para aquela criança e faz, ó, para aí. Meu Deus, nem sabe que eu estou te livrando. Nem sabe que eu estou te protegendo, cuidando de você. E Deus não leva em consideração essa oração de Jonas, mas, ao contrário disso, Ele começa a responder a essa oração com pergunta. E Ele diz assim, olha, você tem alguma razão para essa ira? Deus, Ele não repreende Jonas, não diz assim, olha, assunto encerrado, deixe de pantim, deixe de infantilidade, se levante desse lugar. Ao contrário disso, Ele começa a colocar Jonas no cantinho do pensamento e diz assim, vamos refletir aqui. Preste atenção, meu filho. Você acha mesmo que você tem algum motivo para você estar irado desse jeito? Você acha que você está certo de sentir isso ao ponto de você pedir a sua própria morte? Se eu fosse Deus, ainda bem que eu não sou. Primeiro que lá no Nordeste a gente olhava e já dizia assim, mas menina, você acha que é certo isso? Você aceita, você é um receptor da minha graça, mas você não quer derramar a graça na vida das outras pessoas. Você quer todas as bênçãos de Deus, mas você não quer ser o distribuidor dessas bênçãos. Você quer todas elas para você. Você quer que Deus seja fiel a você. Fiel. Todos os dias não lhe falte nada. Mas você não quer ser fiel a Deus. Você faz quando você quer, quando você acha. Você adora a Deus no domingo, mas da segunda até o sábado, Deus não está na sua agenda. Por favor, não conte comigo. Ó. Não conte para servir ninguém. Não quero saber de pessoas. Estou ocupado demais. Você quer o perdão de Deus, mas você não tem capacidade de perdoar quem falha com você. Queridos, só uma vida de oração constante alinha o nosso coração a Deus. O que nós estamos diante aqui é de uma inconstância, fruto de uma imaturidade espiritual. O que é mais incrível é que Deus sabe dessa característica de Jonas e chama Jonas. Parece até que não tem ninguém melhor, né, para chamar. Porque se fosse eu dizia, bom, então eu mesmo faço. Né? Já disseram que a pastora é centralizadora. Ah, vai fazer com má vontade? Eu mesmo vou fazer. Pode deixar, sai. Tem que ser com alegria. Todo mundo sorrindo, né?
Bora, gente, todo mundo sorrindo. Mas Deus, Ele quer trabalhar na nossa vida, Ele quer transformar o nosso coração. Salmo 37, 4 vai dizer assim: deleite-se no Senhor, e Ele atenderá os desejos do seu coração. Muito cuidado com esse verso. Porque a ideia que dá, se você lê de uma maneira assim, bem descuidada, é que se você for fiel ao Senhor, Ele vai te dar tudo que o seu coração deseja. E, na verdade, é o contrário. À medida em que você se chega na presença de Deus, que você conhece cada vez mais de Deus, Deus vai desvendando os mistérios e os segredos dEle, e os seus desejos passam a ser os desejos que estão no coração de Deus. A ideia do texto é essa. Se você olha de maneira descuidada, dá a entender, tá bom, então eu vou ofertar aqui, porque aí Deus vai me dar em dobro, em triplo. Mas não é isso. Começa a olhar para o que Deus olha e amar o que Deus ama, e você vai entender que todas as outras coisas são muito fúteis perto dessa missão que é eterna. Essa é a ideia. E nós estamos na pergunta: por que um homem de Deus está com o coração distante de Deus? A primeira coisa que eu disse é que Jonas não tinha uma vida de oração constante. E a segunda, para nós encerrarmos, é que Jonas perdeu de vista a missão de Deus. A missão de Deus é o porquê de existirmos. Por que nós estamos aqui? Por que Deus nos criou? Porque Deus colocou em nós o seu Espírito. Por quê? Você precisa estar lembrando o porquê. Para liderar uma igreja, eu preciso estar lembrando o porquê todo tempo. Porque a gente é humano, a gente desanima. A gente falha. As nossas emoções são voláteis. É por isso que nós precisamos estar lembrando todo o tempo. Eu sei que você, se eu for colocar de uma maneira mais secular, eu sei que você aqui nessa terra tem tantos questionamentos e diante dos desafios você precisa se lembrar o porquê. Por que eu estou aqui? Porque se não existir um porquê, não faz sentido passar por toda essa tribulação. Por todo esse recomeçar. Verso 6 vai dizer assim: então o Senhor Deus fez brotar uma videira para dar sombra à sua cabeça e aliviar o seu desconforto. E Jonas ficou muito feliz com a videira. Veja bem, essa é a primeira vez que a gente vê esse homem feliz. Em todo o livro, é a primeira vez que nós vemos Jonas feliz. E ele não estava só feliz, ele estava muito feliz com essa planta. Está parecendo a gente quando conquista umas coisas bem bestas daqui, né? A gente fica tão feliz. Só dura 2 dias, mas a gente fica uma felicidade, né? Ele não ficou feliz pela missão. Não ficou feliz por ser salvo da morte. Não ficou feliz pela conversão de Nínive. Mas ele ficou feliz por causa da planta. Porque a planta trouxe uma sombra para o seu próprio conforto. Eita, ser humano complicado. Tudo sobre nós. Tudo sobre nós mesmos. O nosso conforto. A gente não pode sair dessa zona. Não. A minha vida já é muito cheia de coisa. O Deus que preparou a planta é o mesmo Deus que preparou o verme para fazer a planta morrer. E o mesmo Deus que preparou a planta, preparou o verme, preparou o vento. E esse vento, gente, quando a gente fala desse vento aqui, é um vento oriental, é um vento tão quente que faz a pessoa desmaiar. Isso em
estudos científicos. Quando sopra esse vento, ninguém aguenta. Nós estamos falando de uma temperatura, o lugar onde ele estava, aqui na Mesopotâmia, que é a atual Iraque, estamos falando de uma temperatura de 49 graus Celsius. Agora, é interessante como Deus, ele vai colocando Jonas em situações de conforto, de desconforto, de conforto mais uma vez e de desconforto. E parece um Deus que está brincando com a nossa vida. Parece um Deus que não tem mais ocupação para fazer. E é tão interessante como um Deus criador que tem tantas coisas para fazer. Ele faz crescer uma planta na cabeça de Jonas, de uma única pessoa no meio do deserto. E depois ele olha para jantar confortável aí. Espera aí. Manda aí um verme. E esse verme, essa praga come a planta. Jonas, mais uma vez, tem a sua cabeça descoberta, o sol batendo. Aí ele faz assim, está ruim, ainda vai ficar pior. Manda soprar um vento, sopra um vento. E por que Deus faz esse movimento? Esse Deus que transforma a história, transforma circunstâncias ao nosso redor. A pergunta é, por que Deus nos coloca em lugares de conforto e desconforto, e conforto e desconforto? E a pergunta que nós fazemos agora tem uma resposta, e a resposta já foi falada, porque Deus quer transformar o nosso coração. Deus não quer que a gente fique apoiado em circunstâncias. Então, se as coisas estão boas, eu estou muito feliz. Se as coisas estão ruins, eu quero morrer. Aí tá bom de novo, ai que beleza, eu fui salvo. Glória a Deus. Aí depois acontece algo ruim, a minha vida é uma droga. Eu não sei por que eu estou nesse lugar. Não vale a pena servir a Deus. Que Deus é esse que não olha para a minha história? Deus está olhando. Deus está olhando, Deus está trabalhando, trabalhando e trabalhando. Porque Deus quer trabalhar o nosso coração. Verso 9 e 11, agora eu vou acabar. É a terceira vez que eu digo que eu vou acabar. Verso 9 ao verso 11. Deus vai começar a fazer uma série de perguntas. Pode subir, grupo de louvor. Você tem o direito de estar tão irado por causa da planta? Você se preocupa com a planta que não cultivou, mas não se importa com 120 mil pessoas que não sabem distinguir a mão direita da mão esquerda. E ele finaliza com outra pergunta e diz assim: não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Pronto. E o texto acaba com um ponto de interrogação. Podem ir para suas casas. Por quê? Esse texto acaba com esse ponto de interrogação. Eu faço essa pergunta para vocês. Não deveria Deus se importar com essa cidade? 350 mil pessoas, 350 mil brasileiros que não sabem distinguir a mão direita da mão esquerda. Pessoas que não conhecem Deus, não sabem o propósito que Deus tem para a vida dela, que se mudaram dos seus lugares com um único objetivo: ganhar dinheiro e ter uma vida melhor. Elas não conseguem entender que o que Deus tem para elas é infinitamente superior. E o texto acaba dizendo: não deveria nós nos importarmos com essa cidade? Será que eu e você somos Jonas?
estamos servindo a Deus, mas estamos com o nosso coração distante da missão. Fazemos a missão, mas não amamos a missão. Será que somos nós quem tem uma vida de oração absolutamente inconstante e egoísta, egocêntrica, no qual somos incapazes de orar pelos perdidos? Eu faço uma pergunta para você que é dessa igreja. Nesse mês de junho, você orou alguma vez pela igreja? Por essa missão? Você orou alguma vez pelo seu parente que não conhece a Deus? Você orou alguma vez pela pessoa do seu trabalho que não conhece a Deus? Ou a sua oração é concentrada em você, em pedir? Deus me dá isso, Deus abre uma porta, Deus coloca alimento na mesa, você deve pedir. Porque a palavra nos instrui que nós devemos pedir. Mas não devemos apenas pedir. Deus já nos deu ferramentas para que nós possamos sermos distribuidores de bênçãos. Será que você, de fato, se alegra com a missão? A missão de Deus queima em seu coração. Olha, eu tenho certeza disso, que no dia que a missão do Senhor queimar no nosso coração, esse lugar não vai caber. Vai ficar pequeno. Porque de segunda a domingo, nós estaremos com a missão do Senhor queimando em nosso coração. Será que você tem pensado nisso, ou você tem pensado em seu próprio conforto? No conforto da sua família? Mais uma vez eu digo, não que você não deva pensar, mas é sempre de dentro para fora. Ninguém é tão pobre que não possa fazer nada pelo outro. Ninguém é tão ocupado que não possa fazer nada pelo outro. Você pensa, mas eu não tenho dons. Tem, meu filho. Dá um abraço. Dá um abraço na pessoa. Pega ela assim, olha, conta comigo. Se der ruim para você, dá ruim para mim também. Eu tô com você. Jonas, ele ficou feliz com a sombra, com aquilo que trouxe conforto para a sua vida. Mas ele não ficou feliz com a missão cumprida, a missão de amar pessoas. Eu queria convidar a igreja a ficar de pé. Eu queria convidar o pastor Jorge para nós termos um tempinho de oração. Esse momento agora, queridos, é um momento em que você tem a liberdade de se chegar ao altar. Não faz diferença nenhuma. Você está no seu lugar, você está aqui, Deus vai ouvir a oração do mesmo jeito. Mas a questão é a postura que você toma, de dizer assim, eu preciso sim. Eu dou esse passo porque eu reconheço que eu preciso. Então, se você quiser se achegar aqui até esse lugar, nós estaremos orando por você, orando pela sua vida, pela sua família, em nome de Jesus. Vem cá, pastorzão. Depois disso, nós vamos ter um tempo de louvor. Senhor, nós estamos gratos a Ti, porque a cada dia o Senhor tem mostrado o Teu amor para conosco. Obrigado porque o Senhor tem estendido as Tuas mãos sobre nós, porque o Senhor tem olhado de uma maneira tão especial para cada um que está aqui na Tua presença nesta noite.
E que bom que o Senhor tenha alcançado, Senhor, todo o nosso ser, o nosso coração, e a Tua palavra tem achado guarida, Senhor, e tem mostrado efeito em nossa alma. Temos entendido que precisamos, Senhor, de Ti, da Tua graça, da Tua misericórdia, da Tua bondade, e nos achegamos a Ti, Senhor, com todo o nosso ser, suplicando o Teu perdão, suplicando, Senhor, a Tua bondade, porque entendemos, Pai, que sem Ti, sem a Tua presença, nada somos, nada podemos, Senhor. E não queremos sair daqui nesta noite, ó Deus, totalmente revestido de Ti, revestido, Senhor, da Tua graça, da Tua presença. Nós queremos, ansiamos de todo o nosso coração, Senhor. Pai, manifesta a Tua glória, manifesta, Senhor, o Teu poder, e tudo aquilo que tem sido difícil para nós, Senhor, para o Teu Filho, para a Tua filha, Senhor, em renegar, Senhor, em abrir mão e deixar em prol do servir ao Senhor, de amar a Ti, de andar na Tua presença, de viver em conformidade à Tua palavra, e o Teu Espírito, Senhor, possa estar nos envolvendo a cada um dos Teus filhos nesta noite, Senhor, de uma maneira toda especial, porque, Senhor, nós queremos dia após dia, Senhor, não viver para nós, mas viver para Ti, o Teu propósito, a Tua missão, Senhor, porque ontem sabemos que a alegria, a verdadeira felicidade não está nas minhas realizações, Senhor, mas está em cumprir, ó Deus, o Teu chamado, em cumprir os Teus desígnios, em alegrar o Teu coração. Se o Senhor se alegra conosco, nós verdadeiramente temos a satisfação em nossa alma, a alegria em nosso ser. Pai bendito, manifesta o Teu poder mais uma vez sobre nós, sobre este lugar, Senhor. Traga alegria da salvação, alegria, Senhor, ó Deus, da Tua presença, do Teu poder, da Tua graça sobre todos nós, Senhor, e possamos nos alegrar, ó Senhor Jesus, pelo fato de que o Senhor, que tem nos chamado, nos salvado, nos redimido, nos transformado, possamos, Senhor, nos alegrar com os outros também, que alcançados pelo Senhor, alcançados pelo poder da Tua palavra, Senhor, sendo transformado, tendo uma vida regenerada pelo Senhor, fazendo parte desta família, fazendo parte, Senhor, da grande família do Senhor, não somente neste lugar, mas espalhado por toda a terra. Oh meu Deus, que nós temos esta alegria toda vez na nossa vida que viemos ministrar a Tua palavra, vivenciar a Tua palavra, Senhor, viver no propósito do Senhor. Seja nossas vidas voltadas para com este objetivo. Oh, a razão da nossa existência seja, Senhor, em impactar vidas pelo poder da Tua palavra, pelo testemunho de vida, Senhor, de acordo com os princípios da Tua palavra, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem falado conosco, o Senhor tem tratado conosco através da Tua palavra. Muitas vezes, Senhor, achamos humanamente dura a palavra, Senhor, mas não é porque o Senhor nos ama, é porque o Senhor nos quer bem, e nesta noite nós podemos ver, Senhor, o Teu amor para conosco. Oh, aleluia, que vivamos, Senhor, no centro da Tua vontade, possamos estar, Pai querido, dentro de acordo com os Teus princípios, para que a Tua graça seja constante sobre nós, sobre a Tua igreja, sobre nossas famílias, Senhor. Por onde andamos, seja a Tua glória vista, o Teu nome seja glorificado, Pai, em nome do Senhor Jesus. Obrigado pela reverência do Teu povo, pelo entendimento do Teu povo nesta noite, Senhor, pela aceitação em seus corações da Tua palavra. Obrigado pela rendição a Ti, Senhor, e que o Teu Espírito possa estar, ó Deus, a fazer em nós, a realizar em nós tudo aquilo que nós necessitamos a cada dia, e que possamos, Senhor, ser pessoas melhores, servos melhores, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. É a nossa oração, com a nossa gratidão,
por aquilo que o Senhor já tem feito e por aquilo que o Senhor continuará a fazer, porque aquele que iniciou a boa obra a completará até o dia do Senhor. Nós te glorificamos, aleluia, exaltado seja o teu nome, Senhor.